conosco. Então, hoje eu que vou dar a parte A e B para vocês, tá bom? E aí eu pedi para o Alex para ele ir compartilhando, ele ir organizando as entradas das pessoas, autorizando, para que eu pudesse focar na aula, e ele topou. Então, primeiramente, muito obrigada, Alex, por essa gentileza, viu? E por essa parceria aí na aula de hoje. Se der algum probleminha, a gente pede aí a paciência de vocês para que a gente vá ajustando, tá certo? Tá? Então, vamos fechar nossos olhos, manter o nosso pensamento elevado, que nós possamos agora sintonizar a nossa frequência, nos unirmos aí num único pensamento. Senhor Jesus, Mestre amado, começamos mais uma aula, mais um encontro, mais um momento de aprendizado. E sempre agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui disponíveis para aprender, disponíveis para escutar, disponíveis para refletir, para trocar, para que possamos, sempre a cada dia, darmos um passinho nessa caminhada. Sabemos que somos espíritos imortais e imperfeitos, e por esse motivo, muitas vezes, procrastinamos, deixamos para depois, pensamos, mas se eu tenho a vida inteira, por que não fazer amanhã? Mas que possamos tornar o hoje sempre um dia importante, um dia de oportunidades, um dia onde possamos aprender com o outro, aprendemos com a natureza, aprendemos com o próximo, com os nossos animais, com os nossos amigos, companheiros, familiares, que possamos sempre ter essa oportunidade de aprendizado. Senhor, ainda peço a espiritualidade que adentre a cada casa de cada aluno que aqui está e dos que também não estão, que o Senhor, com a sua infinita bondade, possa abençoar a todos os seus lares, trazendo a paz e a tranquilidade necessária. Obrigada, ó Pai, por mais essa noite, por mais esse dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, na aula de hoje, nós vamos dar dar sequência ao que a gente vem falando. Nós falamos bastante do princípio universal, do princípio vital, do princípio que é o que dá vida, o princípio espiritual. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho como que é visto isso dentro dos reinos, né? Alex, assim que você quiser, você pode compartilhar, tá bom? Como que nós vimos isso assim dentro dos reinos? Então, se a gente vai pensar nos reinos existentes aí na biologia, né, no que a gente já aprendeu, na ciência, primeiro a gente entende que tem os seres orgânicos e inorgânicos, né? Então, os que têm vida e os que não têm vida. E o que o Espiritismo traz como princípio inteligente, ele é algo assim um pouquinho diferente, porque o princípio inteligente, ele está associado ao nosso espírito. Então, quando a gente fala que a gente desencarna, por exemplo, o nosso corpo, a nossa matéria, entre aspas, morre, para de funcionar, mas o princípio inteligente, que é o espírito, ele se conserva, né? Por isso que a gente está num constante estágio de evolução. Se tudo morresse, se tudo apagasse, se tudo zerasse, né, com o desligamento do corpo físico, qual seria o sentido disso tudo e o sentido da vida, né? Então, quer dizer, eu vou viver 70, 80 anos, quando eu morrer, vou zerar.
Então, tanto faz se eu fui bem, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má, se eu fui uma pessoa que só quis me aproveitar dos outros e viver a vida, ou se eu fui uma pessoa que me preocupou com os outros e com o bem comum. Qual seria a diferença se tudo acabasse com a morte mesmo, né? Então, isso não tem lógica e não tem sentido. E hoje a gente vai discutir um pouquinho essa questão da presença desse princípio inteligente e os três reinos. Pode passar, Alex, por favor. E aí o que fala, né? Que fala que o princípio inteligente, então a alma, o espírito, né? Ele estagia numa série de existências que precedem o período da humanidade. Então, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. A gente vai entender um pouquinho tudo isso, isso é uma parte de introdução, tá? Em tudo observamos a admirável harmonia da criação divina, onde tudo se encadeia e se transforma seguindo a lei da evolução. Após a morte, o espírito não pode lembrar-se de suas existências anteriores ao período da humanidade. Então, antes dele ser hominal, como a gente vai chamar. Porquanto ainda não havia começado a sua vida de espírito, como ela é concebida. É mesmo difícil que se lembre das suas primeiras existências como homem. Então, normalmente, quando a gente desencarna, a gente tem acesso a algumas partes de nossas vidas passadas. A gente não vai conseguir se lembrar de todas as nossas vidas existenciais de milênios. Então, é como se a gente tivesse um arquivo dentro, entre aspas, do nosso espírito, né? Que faz com que a gente vá se lembrando dos momentos importantes, das situações e do aprendizado, mas principalmente das nossas últimas encarnações, não de todas elas, né? Então, o que ele está falando aqui, que é até difícil que a gente se lembre das primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos seus primeiros tempos de infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Então, se a gente, na nossa capacidade, enquanto encarnados, a gente lembra flashes, né, da nossa infância, a gente lembra de uma cena mais marcante, de um aniversário, ou de um acidente, ou de algo que deixou a gente muito triste, ou que deixou a gente muito feliz. Então, a gente tem essas flashes de lembrança, mas a gente não consegue lembrar de tudo exatamente o que a gente viveu na nossa infância. Então, o que ele quer trazer aqui é que antes de sermos espíritos hominais, que a gente tem esse princípio inteligente, o nosso, como se fosse o nosso espírito, ele já viveu outras coisas em outros estágios, em outros estados. E é isso que a gente vai entender um pouquinho, tá? Pode passar, Alex, por favor. O homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a percepção do seu futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. Então, ele começa aqui a separar o homem das plantas e dos animais. A gente vai ver que no Livro dos Espíritos ele começa falando dos três reinos. Então, o primeiro que seria o reino mineral, que é o reino que a gente poderia falar dos seres inorgânicos, né? Então, de tudo que não tem vida. Então, o reino mineral, depois o reino das plantas, e depois o reino dos animais, e dentro desse reino dos animais, o reino nominal, que ele diferencia um pouco nós, enquanto homens, mesmo pertencendo biologicamente ao reino animal, pela classificação da ciência, ele diferencia, o Livro dos Espíritos traz uma diferença. E aí a gente vai entender, né, quando a gente fala, os animais têm alma, né, o meu gato, a minha gata que está aqui, o cachorro né, ou mesmo o animal selvagem, ele tem alma, né, o Espiritismo diz que sim. Só que é um pouco diferente do que o que os homens têm, que é o que define esse princípio inteligente. Então, se a gente for pensar biologicamente nos animais,
eles possuem, sim, uma inteligência, né? E a gente sabe, eles têm uma inteligência na comunicação, na organização, tem animais que são mais sociais, tem animais que andam em grupos, tem animais que são mais solitários, e eles conseguem perceber o ambiente, assim como nós, né, através dos órgãos do sentido, organizar esses fatos que eles estão vendo e se manifestar de alguma forma. Só que eles não chegam no nível da inteligência que, por exemplo, os espíritos hominais ou os homens chegaram. E é isso que a gente vai começar a entender um pouquinho hoje. Então, se a gente for ver ainda nessa questão da biologia, os primeiros estágios da inteligência são muito parecidos tanto nos animais quanto no homem. Então, por exemplo, eles reagem a estímulos igual a gente, eles têm memória igual a gente, né? Só que o que acontece? Qual é o pulo do que os animais eles não conseguem chegar, mesmo os que são classificados como mais inteligentes? De fazer inferências ou estabelecer relações como nós conseguimos fazer. Então, a gente consegue, mesmo não tendo um elemento ali, a gente consegue inferir, pegar da nossa memória, trazer aquele elemento que a gente já viu ou já presenciou em outro momento e trazer para a resolução de um problema de agora. Estou dando um exemplo simples. Os animais, eles não têm essa capacidade de fazer essa inferência, os outros animais. Então, é aí que começa, principalmente, essa divisão. E a gente vai vendo, ao longo da aula, que também tem outra questão, que é a questão moral. Os outros animais que agem por instinto de sobrevivência, de manutenção da espécie, mas eles não têm a moralidade como nós temos que desenvolver também essa questão moral. Então, nisso também começa a diferença do princípio inteligente, tá? E aí, por isso que fala que o homem, então, domina todas as outras classes por essa inteligência especial. Do ponto de vista do reino animal, o homem não é um ser à parte. A gente faz parte desse reino animal. Porque nada na natureza se faz por transição brusca. Então, né? Todo mundo dormiu hoje uma coisa e amanhã vai acordar outra. A gente viu mesmo as transições planetárias, quando a gente viu da criação do mundo e tudo mais, como tudo demorou milhões de anos. Se a gente vai vendo a evolução das espécies, elas demoram milhões de anos. Então, as transições, elas não são abruptas. E não poderia deixar de ser que a natureza fizesse essa transição brusca de, por exemplo, de animais se transformarem ou virarem humanos, né? Então, há sempre anéis que vão ligando essas extremidades nas cadeias dos seres. Mas o homem é, de fato, um ser à parte, porque ele tem faculdades mentais, né, que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. Então, aqui a gente vai começar a ver também que os espíritos, eles têm um destino especial, nós, humanos, e os outros animais e seres vivos, eles têm outro destino. E aí a gente também vai aprofundar um pouco mais. Então, a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, a gente fala que os espíritos hominais, né, os homens, a espécie humana, é o que Deus escolheu para conhecê-lo, para entendê-lo, para se apropriar, entre aspas, dele. E aí, quando Jesus diz, vós sois deuses, é nesse sentido também que ele quer falar que nós somos o espelho, parte desse todo que é esse princípio inteligente que é Deus, tá? Pode passar, por favor. Vale lembrar que não fomos conscientemente pedra, planta ou animal. O espírito, o princípio inteligente, ele estagia nesses reinos para o aprendizado de aspectos necessários ao seu processo evolutivo, assim como também dos seus instintos. Então, a gente fala assim, mas então eu já fui uma pedra? Eu já fui uma planta? Eu já fui outro animal? O que ele quer dizer aqui, que esse princípio inteligente é como se ele perpassasse por esses outros reinos, né? De plantas, minerais e animais,
aprendendo, absorvendo os aspectos importantes para esse seu processo evolutivo. Parece meio confuso, né? Mas vocês vão entendendo ao longo da aula. Então, detentor desse aprendizado, esse princípio inteligente, pela vontade do Pai, adentra o reino hominal, já individualização inteligente, e aí sim passa a ser um ser consciente, que é outra diferenciação, o desenvolvimento da consciência, que os animais, por exemplo, não têm, tá? E aí sim os três reinos. Então, subtende-se por reino cada uma das três grandes divisões em que se agrupam todos os corpos da natureza, a saber, reino mineral, vegetal e reino animal. Ou ainda em duas grandes classes, os seres orgânicos, que têm vida, e os inorgânicos, os que não têm vida. Alguns estudiosos, no entanto, do ponto de vista moral, consideram a espécie humana como um quarto reino, que seria o hominal, em razão da sua inteligência ilimitada que o diferencia dos demais componentes do reino animal. Vou dar um exemplo para vocês da diferença da inteligência. Né? Todo mundo sabe que os primatas, né, os macacos, são classificados dentro de um dos animais mais inteligentes. Então, por exemplo, o chimpanzé ele consegue pegar uma pedra e bater para quebrar uma semente, enfim. Ele consegue pegar uma vara e cutucar uma árvore para ele pegar uma fruta. Então, ele consegue utilizar ferramentas, desenvolver ferramentas para atingir um objetivo. Mas ele faz isso de acordo com o que o ambiente dele está trazendo naquele momento. Se, por exemplo, ali não tem nenhuma pedra, mas ele viu uma pedra em uma outra parte lá do lugar onde ele vive, ele não vai lembrar de buscar aquela pedra lá longe e trazer para desenvolver isso e quebrar. O ser humano, como ele já tem a questão também da habilidade muito bem desenvolvida, ele consegue, através da sua inteligência, lembrar que, por exemplo, ele tem uma ferramenta que ele já desenvolveu na casa dele para auxiliá-lo e trazer para aquela realidade, para aquela situação. Os animais, eles meio que param aqui nesse estágio, os outros animais, né? E a gente consegue ter esse avanço da inteligência nesse sentido. Então, de consciência, de desenvolvimento moral, de previsibilidade, de antecipação. Então, a gente consegue se antecipar em algumas situações para evitar. Então, por exemplo, a gente, numa situação simples, vamos fazer um jantar em casa, estou saindo do trabalho e eu quero fazer lá um picadinho de carne. Aí eu lembro que eu não tenho isso na minha casa. Então, eu já vou passar no mercado, já vou comprar o tomate, já vou comprar a cebola, já vou comprar a carne, para quando eu chegar na minha casa, eu já ter tudo que eu preciso para fazer o jantar. Os animais não têm essa antecipação. Eles vivem muito no momento, no presente, entendeu? Então, só para vocês começarem a entender um pouquinho o que é a inteligência humana e no que ela até que ponto ela se diferencia dos animais. Então, tal posição é plenamente corroborada pela codificação espírita, pois, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 degraus. Esses 4 graus, não degraus, desculpa, esses 4 graus têm com efeito caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. E aí a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Pode passar, Alex, por favor. Então, os minerais. Agora a gente vai ver os 4 reinos, as características de cada um. Então, os minerais, né? A matéria inerte que constitui o reino mineral não possui mais do que uma força mecânica. Então, o que é essa força mecânica? De atração e repulsão, por exemplo, entre os metais. Uma força mecânica dessa água que corre e desce uma cachoeira, trazida por uma força desse movimento. Então, essa matéria sem vida, ela pode sim ter movimento causado por um agente externo, por um fator externo, por uma combinação de corpos da natureza, né? Então, aí fala aqui, então, caracterizados pelas inúmeras variedades e combinações dos corpos simples da natureza, este reino constitui-se a partir da agregação da matéria, sob impulso das leis de atração e coesão, então, aquilo que une e separa, que unem e equilibram os átomos em estruturas simples ou complexas. Então, é muito
a aproximação e separação e movimentação desses átomos que vai formando esse reino mineral. Muito embora composto por matéria inerte, portanto sem vitalidade, que é inércia nesse sentido de não ter vida, já nesse reino encontra-se latente o suporte necessário à manifestação da vida que irá despontar no reino vegetal. Então, esse já está trazendo um suporte necessário para que o reino vegetal aconteça. O solo, que aparentemente é inerte, né, as plantas, em sua grande maioria, tirando as aquáticas, elas são apoiadas no solo, que está cheio de matéria, entre aspas, inerte, porque a gente sabe que tem todos os micro-organismos que ali vivem. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas já de vitalidade. Então, elas se reproduzem, elas crescem e elas morrem. Embora possuindo fisiologia específica, não têm consciência da sua existência. Uma planta não sabe que é uma planta, uma árvore não sabe que é uma árvore. Elas não têm consciência disso. E mais, quem estabelece estas relações entre os seres é o homem. É o homem que tem a capacidade de olhar uma floresta e estabelecer as relações. A planta, por si só, sim, ela se relaciona com todos eles, porque ela não consegue viver nesse ambiente sem se relacionar. Ela precisa da água, ela precisa da luz, ela precisa da outra planta, ela precisa dos animais para ajudar na polinização. Mas ela não tem tanta consciência, ela não tem consciência disso e da sua existência, tá? Então, eles têm, aí fala que eles não pensam, não tem mais do que uma vida orgânica. Aquela vida que cresce, se reproduz, se tem o estímulo correto de água, se tem o estímulo correto de luz, se tem os nutrientes que ela precisa no solo, ela vai completar o ciclo da vida dela. E aí falam que elas não experimentam sensações, nem sofrem quando são mutiladas. Esse sofrer, a gente tem que entender de uma forma diferente do nosso sofrer. A gente está falando que elas não sofrem como se a gente sofreria se a gente fosse mutilado. Mas a gente sabe que, por exemplo, você cortar muitos galhos de uma árvore e deixar somente o tronco, é lógico que o aparelho fisiológico dela, de funcionamento, ele vai entrar num caos e num sofrimento. Mas é o sofrimento que é diferente do nosso sofrimento, vocês estão entendendo? É uma coisa muito mais biológica de ciclo, que ela não vai ter mais as folhas para realizar a fotossíntese, ela não vai conseguir, através da sua seiva e dos seus fluxos internos, manter a sua vida e ela vai acabar secando e morrendo, tá? E aí falam que, por seguinte, não tem a sensação de dor. A força observada pelos botânicos, que atrai as plantas umas às outras, não constitui manifestação da vontade. Trata-se apenas tão somente de uma força mecânica da matéria que age em outra matéria. É como se fosse uma planta agindo em outra planta, e isso elas não conseguem se opor, mas não uma vontade. Ah, eu vou chegar perto do girassol. Ah, Rosa, vamos ser amigos, né? Vamos chegar perto um do outro. É por outro motivo, totalmente mecânico. Tudo bem até aqui, gente? Vão me falando, tá? Se tiver pergunta, vão fazendo, pode interromper, pode escrever no chat, o que vocês quiserem. Pode passar, Alex, por favor. Algumas plantas, porém, têm determinados movimentos fisiológicos que levam a impressão de possuírem não apenas sensibilidade, como também uma espécie de vontade, como ocorre com a sensitiva e com a dioneia. Essa sensitiva é aquela dorme-dorme, sabe que a gente passa a mão, ela fecha todas as folhinhas? Então, tem plantas que têm reações, né? Reação àquele estímulo. Assim como as plantas, entre aspas, carnívoras, que se cai o elemento que elas querem, o inseto, elas se fecham para poder fazer toda aquela decomposição daquele ser vivo, né? Mas isso não quer dizer que é uma vontade, como a gente fecha a nossa boca, ou quando até um próprio animal, quando ele vai caçar outro. Mas isso não significa que ambas possuam a faculdade de pensar. Elas representam, sim, formas intermediárias entre o reino vegetal e o animal. Então, a gente poderia até dizer que são plantas um pouco mais evoluídas do que outras plantas. Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga.
As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Eles vão tentando explicar. Então, assim como nós temos movimentos involuntários, por exemplo, piscar os olhos, a gente não fica pensando que a gente tem que piscar os olhos, é um movimento meio que involuntário. Eu não fico pensando que eu tenho que bater o meu coração, é considerado um movimento involuntário, independente, autônomo. As nossas funções aí digestórias, circulatórias, também. Então, o próprio movimento do estômago, de depois que digeriu, expulsar aquele alimento para ele seguir nesse processo digestório, sangue circulando. Eu não fico pensando que meu sangue tem que circular. Então, ele vai explicando no Livro dos Espíritos que também as plantas podem ter esse movimento, mas que esses movimentos, eles são involuntários. Mesmo o girassol, que a gente fala, né, que ele vai virando e acompanhando o sol. É algo que não é assim que ele tem uma vontade de ficar olhando para o sol. É um movimento involuntário, como se tivesse escrito no DNA dele, tá bom? Mesmo nos mundos superiores, as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Porque essa foi uma outra pergunta que o Kardec fez. E no mundos superiores? A gente está num planeta ainda extremamente material, de provas e expiações, onde a gente tem que viver na carne, no encarnado, na matéria, para que a gente possa evoluir. Mas e nos mundos superiores, onde não tem a necessidade de ter a vida material como ela é concebida aqui? Ele diz, o Livro dos Espíritos responde, né, os espíritos respondem que no mundo superiores as plantas são sempre plantas, os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Mas provavelmente com formas diferentes do que é o que a gente vive nesse nosso planeta. Tá bom? Tudo bem, gente? Logo vai acabar essa parte científica, tá? Os animais. Comparando-se os homens e os animais, então a gente já viu o reino mineral das plantas e agora a gente está entrando no reino animal. Comparando-se o homem e os animais em relação à inteligência, torna-se difícil estabelecer uma linha divisória entre ambos, pois certos animais têm notória superioridade sobre certos homens. Mas, nesse terreno, o homem é ser à parte, que desce às vezes muito abaixo, que aí a gente vê a questão também da moral, né? Então, se a gente for pensar e analisar que os animais, eles não destroem o ambiente em que eles vivem, e que isso é mais inteligente, ser mais inteligente do que nós, humanos, né? Que destruímos o ambiente em que vivemos, que não é inteligente. Aí a gente fica pensando, mas que inteligência maior é essa? Só que no homem, a gente tem que pensar que tem toda essa questão da moralidade que a gente tem que evoluir, então a questão do orgulho, do poder, da ganância, que a gente sabe que toda a destruição do planeta, ela está muito associada a isso. Ela está associada ao homem querer mais do que ele precisa. Então, a gente quer mais, e quer mais, e quer mais, e aí tem que produzir mais coisas para satisfazer o nosso ego, né? Então, será que a gente precisaria ter um armário de roupa? Ou a gente precisaria ter roupa para se proteger do frio e se proteger, né, de outras situações? Então, eu preciso ter realmente no meu armário 30 pares de sapato? Então, tudo isso foram criações humanas que foram levando a humanidade a escolhas erradas. O contra a simplicidade, o contra o necessário, e sim o homem ser movido pelo desejo e pela vontade, e não mais pela necessidade. E aí que a gente teve essa ruptura, praticamente, de uso da terra, de uso dos recursos naturais, de forma compulsiva, exagerada e sem limites.
Os animais não fazem isso, os animais tirando alguns, né, que tem mania de guardar as coisas como provisão, que a gente sabe que são os esquilos, mesmo as formigas que guardam lá no formigueiro a comida, mas os animais, a maior parte deles não fica pensando em guardar coisas para ter mais. Eu vou construir 2 toquinhas, uma para mim e uma para o meu filho. Eu vou construir agora uma toca melhor ainda, porque a toca do vizinho é mais bonita. Não tem isso no reino animal. Não vou ter mais folhinhas, a formiga não vai coletar mais formigas do que ela necessita para passar um determinado momento de inverno ou, enfim, de falta de alimento. É algo muito mais biológico e no homem é muito mais ligado à vontade e desejo, tá? Então, todavia, no físico, o homem é como os animais. Então, até geneticamente, né? Então, os nossos genes, tem animais que a gente tem 99% de compatibilidade igual genética. Então, todavia, no físico, o homem é como os animais, e menos provido que muito deles, pois suas necessidades de sobrevivência, por exemplo, são providas pela própria natureza, ao passo que o homem precisa usar a inteligência para inventar os meios adequados a fim de suprir suas necessidades materiais. Então, a gente não tem garra, se a gente for caçar, a gente precisa de ferramenta, porque a gente não tem uma garra igual um felino que vai lá e cata, ou uma ave que vai lá e pega. A gente não tem nenhuma dentição que a gente poderia morder e realmente caçar, ou, enfim, a gente não tem o pelo do corpo para proteger a gente. Então, de verdade, nós viemos desprovidos de ferramentas da própria natureza para a sobrevivência, porque a gente tem que usar a nossa inteligência. Então, os bebês, por exemplo, humanos, são os que precisam de cuidado por um maior tempo dos adultos para que ele sobreviva. A girafinha e o elefantinho já nasceu, já levantou, já ficou de pé, já começou a andar. A criança demora quase 1 ano para aprender a andar. E seguir os seus pais, né? Seguir o grupo, seguir a manada, como pensar dos elefantes. Tartaruguinha nasce sozinha na areia, quebra ovinho lá, né? Ela já sai cavocando areia e já sabe que ela tem que correr para o mar para fugir aí dos outros animais e da caça. Pode falar, Alex. Não, é mais uma dúvida. Quando, por exemplo, a gente vê a questão dos sentidos, por exemplo, muito se ouve dizer que você tenha um sentido, por exemplo, de perigo. Isso a gente trouxe desse reino animal, talvez, ou não tem relação? Sim, nós nascemos com o instinto de sobrevivência muito aflorado. Então, um bebê, quando ele nasce, por exemplo, ele sabe internamente que ele tem que aprender rápido para ele sobreviver. Então, ele começa a usar o mecanismo do choro. Opa, senti fome, chorei, alguém veio me trazer comida. Então, já aprendi esse mecanismo, né, de sobrevivência. Nós temos, por exemplo, os nossos órgãos do sentido, eles são muito limitados em relação aos outros animais. Então, se a gente pensar que uma águia vê lá de cima, não sei quantos quilômetros, né, ele consegue ver a cobra lá embaixo e descer para pegar, né, a visão, o olfato, deles sentirem o olfato de uma presa, a distância, ou mesmo quem é a presa, sentir a presença do predador pelo olfato. Então, nós, por um lado, que sensoriamente nós somos muito limitados, eu estou aqui, ó, eu estou usando óculos, por exemplo, já. Então, é uma ferramenta que o homem foi desenvolvendo para aumentar a sua visão, né? Mas os instintos de sobrevivência todos nós temos, o instinto de perigo. Só que os dos outros animais, ele é muito mais aflorado que o nosso. Nós vamos meio que emburrecendo e usando os mecanismos inventados, vou chamar de tecnologia, porque tudo é tecnologia, né? Então, um garfo, um simples garfo, uma faca, é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo homem para ele poder cortar e se alimentar mais rapidamente. Então, vou dar um exemplo. Quando teve o tsunami, eu não sei se vocês lembram disso, que morreu pouco animal, né? Não teve quase morte de animais selvagens. Por quê? Porque eles pressentiram a mudança, eles sentiram um tremor que o homem ainda não conseguiu sentir. Todos eles buscaram instintivamente áreas mais altas
fugiram para áreas mais altas. E aí eles não foram atingidos pelo tsunami. Então, isso a gente pode falar que é uma inteligência de sobrevivência, que nós desenvolvemos, nós nascemos com ela também, mas nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, a noção do que é certo, do que é errado, do que realmente é perigoso, uma criança, né? Por que os apartamentos têm que ter tela? Quem tem criança pequena? Porque eles não têm ainda essa noção tão grande de perigo desenvolvida. Não sei se eu respondi aí para você, Alex, mas a gente nasce sim com esse instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, um outro instinto de bebês. Se você bater numa mãozinha de um bebê pequeno, ele te agarra e você consegue erguer o bebê, ele só segurando no seu dedinho. Quem tem bebê pode fazer esse teste, mas, por favor, outro segura, né, do ladinho. Mas ele tem o instinto da apreensão, porque ele sabe que esse instinto também é de sobrevivência, que ele tem que se agarrar em alguma coisa. Então, o bebezinho, você consegue erguer um bebê, ele se segurando, ele consegue erguer o próprio corpo, segurando no próprio corpo, só com esse movimento de apreensão que é instintivo. Bebês podem aprender a nadar. Quanto mais cedo, mais fácil eles aprendem a segurar a respiração e eles não se afogam, eles vão que nem uns girininhos, peixinhos lá e vão, né? Lógico, se fica muito tempo, acaba, né, não tendo essa força suficiente. Mas é instintivo, quando você mergulha um bebê, ele prender essa respiração para ele não se afogar. E às vezes, quando a gente é mais velho, a gente vai perdendo esse instinto e acaba se afogando muito mais fácil do que um bebezinho. Então, isso é para mostrar que, sim, a gente tem muito ligado ainda ao nosso instinto e que muitas vezes a gente deixa para lá. E a gente tem ainda uma outra capacidade que a gente chama proprioceptiva, a capacidade proprioceptiva do nosso corpo são os nossos órgãos do sentido. Então, eu percebo o meu ambiente pelo tato, né, pelo olfato, pelo paladar, pela audição e pela visão. Pela visão e pela audição. Então, a gente usa, lógico, muito mais a visão e a audição, muito menos o olfato e o paladar. Mas o paladar, por exemplo, não é só para sentir gosto de doce, salgado, azedo. É quando eu como uma comida que está com gosto estranho, estragado, eu já guspo, que é para manutenção da minha vida. O tato é para eu livrar também de situações que eu estou me machucando. Então, eu sinto o calor e o frio, sinto, mas se eu puser a mão no fogo, automaticamente, por instinto, eu vou puxar a mão e vou tirar. Então, isso é instinto de sobrevivência. E que a gente tem e que vai esquecendo. A gente vai negando eles cada vez mais. E os outros animais não, tá? Já é, só uma outra dúvida. Quando a gente tem, por exemplo, a gente sabe que a gente está sozinho, por exemplo, num determinado lugar, mas a gente pressente outras presenças. Isso é mais do instinto ou é mais voltado ao espírito? Os dois. Hoje, já com o desenvolvimento da neurociência, ela fala que a gente tem um famoso sexto sentido. Então, são 5 sentidos básicos, né, que são esses que eu falei, mas a neurociência está descobrindo e já confirmando esse sexto sentido que a gente falava no senso comum, que é um campo proprioceptivo de percepção, de uma percepção que ela não é... Então, eu não vi, mas eu senti, e isso tem a ver, ligação direta também com o espírito. Então, quanto mais a gente desenvolver esse sexto sentido, que está muito atrelado também à nossa percepção espiritual, a gente vai conseguir perceber esse ambiente de forma diferente. E aí a gente vai vendo que isso se dá pelo nosso perispírito, pelo nosso campo perispiritual, que a gente vai ter uma aula também só para isso, para entender como funciona esse campo perispiritual, tá? Então, é de perispírito para perispírito que a gente fala, é de aura para aura. A gente não enxerga a aura do outro, né? A gente não, a não ser que você realmente seja um médium que você consegue, né, ver ou desenvolver isso, mas normalmente você não vê. A aura do fulano tá azul, tá verde, já tá meio roxinha, hoje tá, ou ela tá muito pertinho do corpo, nossa, como aquela aura tá expansiva, ela tá muito além, né, do corpo físico, que são só alguns, mas você sente pelo seu perispírito se uma pessoa, entre aspas, é do bem, se ela
pode fazer algum mal, e isso às vezes não aconteceu fisicamente, quer dizer, ela não falou nada, ela não te fez nada materialmente falando, mas você sente, tá? Então tem a ver com o espírito também, tá? Esse sexto sentido. Joia, obrigado. Imagina. Os animais, quase que na totalidade das suas vidas, agem por instinto. Contudo, alguns já se expressam por uma vontade determinada, provando desfrutar de uma inteligência, se bem que rudimentar e limitada. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Mas há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Ah, eu vou fazer isso para ser um gatinho melhor, eu vou fazer isso para ser um cachorrinho melhor. Não, ele quer satisfazer as necessidades básicas dele. De até afeto, que a gente vai ver que esses animais que ficam próximos do homem, que convivem com o homem, ele já começa a desenvolver outras características diferentes de outros animais. E aí a gente... o próprio Chico falou, não lembro em qual livro, que ele traz essa questão, né, da espiritualidade dos animais domésticos, vai? Que eles têm uma razão de estar mais próximos da gente, que eles têm já uma conexão mais de sentimentos, não que os outros animais não tenham, porque a gente vê que nos documentários, né, quando a baleia perde o seu filhotinho, que ela chega até, já foi mostrado lágrimas, o elefante fica toda manada quando o elefantinho cai lá na poça de lama, ficam todos desesperados. Então você percebe que tem sim um sentimento de cuidado, mas que é muito mais ligado à preservação da espécie do que realmente um sentimento de amor maior, como a gente entende. Mas que os animais, o Chico traz, que os animais domésticos, eles já estão um pouco mais evoluídos. Lembra que eu acabei de falar que as transições, elas não acontecem abruptas, de um reino para o outro, que existem os intermediários, que tudo existe os intermediários na natureza. E aí ele fala que esses espíritos que encarnaram nesses animais, eles estão entre um e outro. Não pode dizer que eles são espíritos hominais, mas eles também não são igual de uma formiga, entendeu? E aí a gente vai, vou tentar depois trazer material sobre isso para vocês. Então não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, porque o animal abandonado a si próprio não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Então, aqui ele fala que, se, por exemplo, eu tenho um cachorro ou um gato que mora comigo, que eu desenvolvi neles toda essa questão de proximidade humana, mas se ele for colocado novamente num ambiente primordial seu de caça, ele vai voltar por todos os seus instintos voltados para a sua sobrevivência lá. Isso quer dizer que ele não vai reconhecer? A gente já viu vários documentários que não é assim. Então, chimpanzé, quando reconhece a cuidadora, quando ele era filhotinho, vai lá e abraça. Tigres, que a gente já viu também vários documentários que eles voltam a ser soltos na natureza, leão, mas quando encontrou aquele homem, aquela mulher que cuidou deles quando bebê, eles reconhecem como alguém protetor e cuidador, tá? Ainda tem muito mistério, gente, que a gente não sabe. Os animais, já li esse, né? Eles também não possuem uma linguagem formada de sílabas e palavras, mas têm outras formas de se comunicarem. Então, isso já é certo, até os insetos se comunicam, né, pela bateção do jeito que, das anteninhas, do jeito que eles se comunicam lá na trilha de formiga, que você vai vendo uma formiga para cá, outra para cá, elas dão como se fosse um beijinho e seguem, tudo isso é comunicação. As abelhas, elas vão fazendo movimentos, e cada movimento é lido pelas outras, como falando, olha, tem tal lugar que tem mais pólen, ou não sei o quê, e vão se comunicando nesse sentido. Então, lógico, que não é da forma como a gente faz, tá? Então, na ausência de voz, comunicam-se por outros meios, assim como os homens, quando mudos, usam a mímica.
Sendo-lhes facultada a vida de relação, possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. É por isso que os peixes comunicam-se entre si da mesma forma que as baleias e os outros animais, pois a linguagem não é privilégio exclusivo do homem. Ocorre que a linguagem dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades, das suas ideias, enquanto que o homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, a linguagem, ela é usada para toda a base da sua inteligência. Então, é a linguagem oral, é a linguagem escrita, é a linguagem por imagens, é a linguagem corporal. O homem, ele consegue desenvolver as várias linguagens para ele desenvolver a sua inteligência, o seu pensamento. Então, por exemplo, se eu falar maçã agora, dizer a minha linguagem oral, todo mundo vai pensar numa maçã, que aí é um símbolo visual, é uma imagem que foi construída, né? Pode passar, Alex, por favor. Em relação à aptidão, que certos animais denotam de imitar a linguagem humana, deve-se ao fato de haver certa conformação dos órgãos vocais, e é por isso que, levados pelo instinto de imitação, chegam à linguagem os gestos dos homens, como é o caso de algumas aves e dos símios, de alguns macacos. Então, o famoso papagaio. Não é que ele entende o que ele está falando, ele está escutando aquele som e ele está repetindo igual, porque o aparelho fonador dele permite com que ele pronuncie sons parecidos com palavras. Mas não que ele entenda o que ele está falando. Ele não tem atribuição de significado nesse tipo de repetição de linguagem. E, apesar de não desfrutarem do livre-arbítrio, os animais não são simples máquinas. Eles têm liberdade de ação, embora limitada e restrita aos atos da vida material, pois possuem uma inteligência igualmente limitada que os possibilita para tal. No entanto, se possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, é porque há neles um princípio independente da matéria, e que sobrevive ao corpo. A tal princípio pode-se didaticamente chamar de alma, mas ela é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem de Deus. Então, é legal essa frase, que a gente pensar, sim, os animais têm alma. Eles reconhecem, principalmente os donos, né, os animais que vivem com a gente. Os animais entre si, os golfinhos se reconhecem, as baleias se reconhecem, eles têm essa alma, eles têm o sofrimento de uma morte, eles têm o sofrimento de uma perda, né? Só que aí o que ele fala no Livro dos Espíritos, que a gente tem que fazer essa comparação. Entre a alma dos animais e do homem tem tanta distância, assim como a nossa alma tem de distância para Deus. A gente está tão ainda inferior até os espíritos superiores, a gente tem tanta distância, tanto caminho para percorrer ainda, que é como se a gente fizesse essa comparação, tá? Pode passar, Alex, por favor. Posto que os animais não possuem alma propriamente dita, pensando em como espírito inteligente, mas um princípio espiritual, após a morte conservam sua individualidade, mas não a consciência de si mesmos, uma vez que a vida inteligente permanece em estado latente. Esse espírito inteligente, ele ainda está latente. Ficam numa espécie, sim, de erraticidade, de um mundo espiritual, pois não estão mais unidos à matéria, mas nem por isso são espíritos errantes. A gente fala de erraticidade, essa palavra que vocês vão ouvir muitas vezes, está na erraticidade. Erraticidade é um mundo espiritual, de todas as formas. E aí a gente fala que a gente é um espírito errante, não no sentido de erro, mas errante no sentido de liberdade, quando a gente não está mais preso na carne. Aí a gente se diz espírito errante, tá? Quando a gente está desencarnado, nós se autodenominamos como espíritos errantes. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. O dos animais não tem a mesma faculdade. Então, eles não têm isso do livre-arbítrio, da livre vontade, dessa consciência de si mesmo. Eles não têm isso. Só que
E por eles não terem débitos, por eles não terem essa consciência de atos errados, eles não têm consciência se eles fizeram mal ou se eles fizeram bem. Eles não têm isso dentro deles. Então, eles não precisam de todo esse processo reencarnatório que nem nós. Tanto que falam que os animais, quando eles desencarnam, é como se eles já encarnassem novamente muito rapidamente. Que esse princípio vital que se encerrou naquela matéria, naquele corpo, ele já assume outro corpo, tá? Mas fala ainda que os animais acompanham a lei do progresso dos mundos superiores. Suas possibilidades são bem mais desenvolvidas, embora permanecendo sempre inferiores e submetidos aos homens. Toda evolução, inclusive animal, decorre em função da ordem natural das coisas. Então, vamos pensar até nos animais pré-históricos. Os animais pré-históricos, ainda a ciência não bateu o martelo do que aconteceu dessa extinção em massa. Falam que pode ter sido um meteoro, falam que pode ter acontecido tal coisa no planeta que trouxe uma ruptura. Gente, mas por que todos os animais morreram de uma vez, aqueles animais gigantescos, no planeta inteiro? Não foi numa parte do planeta. E que aí deu origem a um salto evolutivo de outros tipos de espécies animais. Então, há coisas que ainda nós não temos conhecimento, não temos sabedoria para entender o porquê dessas mudanças, mas elas tiveram uma causa. Então, hoje, os nossos animais são assim, mas eu não tenho ideia de, num mundo superior, num planeta feliz, num planeta regenerado, como que serão e qual será a função desses animais e dessas plantas, tá? Então, é só para vocês entenderem que o Livro dos Espíritos, ele traz algumas respostas, mas ele não traz todas. E essas respostas vão vindo de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual e moral, quanto humanidade. Bom? Pode passar. Mas, mesmo nestes mundos, e por não possuírem livre-arbítrio, não passam pelo processo expiatório, ignoram a existência de Deus. Portanto, a inteligência do homem e dos animais procede de um mesmo princípio inteligente, imanente dos reinos da natureza, mas o reino animal é a última etapa em que esse princípio estagia em busca de sua individualização, plena e responsável, pois o despertar da sua consciência, já no reino hominal, lhe trará condição de espírito perfectivo. Então, a gente fala assim, mas eu já fui, então, um bicho. A gente é animal ainda. Nós temos as mesmas características fisiológicas e necessidades de um animal. Eu preciso me alimentar, eu preciso de repouso, tenho a reprodução, né, que é algo inato dos seres vivos. Eu perco a matéria também, então eu morro, assim como os outros. Então, nós temos muitas coisas ainda em comum. Mas essa questão, novamente, dessa individualização plena e responsável, despertar da consciência, isso realmente só acontecerá nesse outro reino, que já começa a existir essa subdivisão entre o reino animal e o hominal, tá? Gente, deixa eu contar uma coisa, pode passar, Alex. Teve uma vez que eu estava, eu sou da área da educação, como vocês sabem, né, acho que eu já falei, e teve uma vez que eu estava num congresso, e devia ter, tipo, umas 800 pessoas na plateia, estava muito cheio o auditório. E aí, o palestrante, ele pediu para a gente escrever o nome de 5 seres vivos que a gente encontrava normalmente no nosso dia a dia. E aí as pessoas foram escrever, enquanto planta, gato, cachorro, barata, né? Foram falando lá. E pouquíssimas pessoas escreveram homens, mulheres, seres vivos. E é o que mais a gente encontra. E aí ele queria mostrar o quanto a gente está desconectado da nossa própria natureza, que a gente nem se considera um ser vivo, né? A gente se considera acima dos outros seres vivos. De tão desconectado que a gente está com a natureza. Então, até grande parte dos problemas que a gente vive hoje é por causa dessa desconexão com realmente a nossa natureza. E aí depois todo mundo ficou chocado, porque realmente
fala assim, né, escreva 5 seres vivos com os quais você convive, que, né, tem lá no ambiente onde você mora. E pouquíssimas escreveram pessoas, né? Então, era assim, me chama muita atenção do quanto, de fato, nós estamos nos desconectando. E que talvez o caminho para reverter essa situação seja, de fato, a gente se conectar novamente, né? Então, o homem, agora vamos falar do homem. No reino nominal, o princípio inteligente, trazendo consigo todo o acervo de experiências multimilenares conquistada nos reinos da natureza, inicia o processo de aquisição do domínio da razão e da consciência de si, que é o principal atributo do espírito. Não é mais uma essência espiritual, mas espírito com individualidade própria, discernimento, responsabilidade dos seus atos, conhecimento do bem e do mal, conhecimento de Deus e das suas leis. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Então, isso a gente já sabe que nós já encarnamos em outros planetas mais primitivos, que era de acordo com a nossa evolução. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos mais inferiores. O que, no entanto, não constitui regra absoluta. Excepcionalmente, pode acontecer com o espírito, desde o seu início, esteja apto a viver na Terra. Ser que alguns espíritos só viveram no nosso planeta Terra, enquanto que outros, eles vieram de outros planos, de outros planetas, tá bom? Mas não é a regra. Em geral, a gente já habitou outros planetas. Pode passar, Alex, por favor. Nesta fase, o estado do homem corresponde ao estado da infância na vida corporal. Sua inteligência está apenas desabrochando e ensaiando para a vida. Muitos estudiosos classificam o gênero humano como sendo um animal racional e social. Mas, segundo a doutrina espírita, afirmar que o homem é um animal, embora superior, é tão incorreto quanto dizer que o animal é um homem. Seu corpo se destrói como o dos animais, isso é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. O que torna o homem superior ao animal são os atributos intelectuais e morais, e a intuição da existência de Deus gravada na sua consciência. Então, essa é a diferença principal que a gente tem que entender entre nós, espíritos hominais, do restante dos animais. Que a gente tem atributos intelectuais, atributos morais, a intuição da existência de Deus, e tudo isso é gravada em algo chamado consciência, que os animais não têm quando eles morrem. Tem uma consciência, eu fui um leão mau na última encarnação porque eu matei uma zebra mamãe e deixei o filhotinho dela chorando. Não tem isso. E a gente tem gravado na nossa consciência os nossos atos inadequados. Tá bom? Pode passar, Alex, por favor. Assim, no reino mineral, isso é muito legal esse slide, uma conclusão. No reino mineral, adquirimos atração, então o que nos atrai, o que nos repulsa. No reino vegetal, adquirimos a sensação, a gente começa também a sentir e reagir àquele ambiente. No reino animal, adquirimos o instinto que os animais têm. E no reino hominal, adquirimos o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Diz ainda que nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Então, primeiro a gente era mais só de ter o reflexo, o ato reflexo. Depois a gente teve o instinto. A atividade refletiva está a inteligência. Esta, por sua vez, a razão, e a razão, finalmente, a responsabilidade, como se fosse um grau evolutivo, uma escadinha. A característica principal deste reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento, então, do pensamento contínuo, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Então, é nisso que a gente tem que focar, enquanto seres hominais, né? Enquanto espíritos. Que a gente tem um pensamento contínuo, a gente tem essa inteligência desenvolvida que possibilita esse
pensamento, então a gente tem outras estratégias de inteligência que os outros animais não têm. A gente tem o livre-arbítrio, que é a escolha, se eu quero fazer o bem ou o mal, ou se eu não quero fazer nada. E a responsabilidade moral, que os dois grandes objetivos nossos encarnatórios e evolutivos é desenvolver tanto a parte intelectual, que eles chamam de faculdades mentais, como as faculdades morais. Então, é isso que a gente, ao longo das nossas encarnações, é a proposta de evolução espiritual que a gente tem como missão. Tá? Eu acho que dessa primeira parte era isso. Isso. Queria saber se ficou mais ou menos claro. Há muitas ainda também controvérsias, não tem tanto material de releitura e reentendimento dessa parte, né? Então, essa parte aparece no Livro dos Espíritos, eu acho que vale a pena ler essas questões aí, 600, 601, é tudo começando assim nos 600. Vocês vão pegar várias perguntas do Livro dos Espíritos que eles vão explicando um pouquinho melhor essas nossas dúvidas. Mas ainda é um mistério, quer dizer, tem alma? Não tem alma? Então quer dizer que eu fui uma pedra? E os seres elementares que falam, né, que começam a aparecer, os seres elementares que no senso comum a gente chama de fadinhas e duendes, que eles existem como se estivessem no meio da natureza, mas que eles são como se fossem só pequenos espíritos. Então tudo isso tem muita literatura ainda, mas não tem realmente nada que a gente possa, enquanto fala, né, enquanto orientações espirituais, enquanto orientação dos espíritos, não tem nada que fale assim, 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 tá? Pode falar, Alex. Nossa, é uma dúvida bem bizarra, mas e referente àqueles micro-organismos, vírus, bactérias, esse tipo de coisa? Você sabe que eles têm uma inteligência, né? Mas a gente não pode dizer que eles são iguais os outros não micro-organismos, né? Vamos falar de micro-organismos e os outros que a gente enxerga a olho nu. Então, os vírus e bactérias, eles também têm a questão da reprodução, eles também, entre aspas, se alimentam lá de proteínas ou de substâncias que o nosso corpo produz, para que eles possam também se reproduzir. É lógico que eles estão ainda num outro patamar, né? Que eu diria ainda anterior até a questão das plantas, dos animais, mas eles também têm, são formados por átomos, são formados por moléculas, eles têm uma vida, eles reagem ao ambiente, então até, por exemplo, pensando num vírus, quando a gente toma aí um remédio, uma bactéria, a gente toma um antibiótico para matá-lo, né, ou para as vacinas, que às vezes impedem a reprodução daquele vírus dentro da gente, são agentes, né, que eles falam lá, patológicos, patogênicos, sei lá como que fala, que inibem tudo isso, então causam uma reação. Então, essa questão que é presente em todos os seres vivos, que começou com uma força mecânica entre os corpos inorgânicos, sem vida, os minerais que se atraem, se repulsam. Depois, eu acho que já tem uma evolução um pouquinho maior, que seria desses micro-organismos. Mas eu vou pesquisar mais, Alex. Eu vou pesquisar mais sobre que categoria eles teriam dentro aí do Livro dos Espíritos, ou o que a espiritualidade traz, mas sim, são seres vivos. Eles têm todo um processo biológico de reprodução, que ele é diferente do nosso, né? Porque a gente tem os órgãos reprodutores, eles muitas vezes se subdividem, né? Tem vários tipos lá, mas eu vou dar uma pesquisada e depois tento te falar, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Imagina. Gente, perguntas? Estamos só em 5 hoje, é isso mesmo? Só, né? Não? Então a gente vai seguir para a parte B, tá? Ela tá rapidinha, pequenininha. É um complemento dessa parte A, que normalmente é a parte que o Wagner fala. Mas hoje vocês vão ter que me aguentar a aula inteira. A lei do amor. Nossa, mas o que será que a lei do amor tem a ver com tudo isso? Né? Tudo isso que a gente viu dos reinos, de toda essa formação aí, né? Vamos ver o que o Evangelho traz
Qual é a leitura do Evangelho sobre essa aula, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Opa, então já está falando alguma coisa ali da aula, né? Que a gente foi vendo a questão dos sentimentos, que são instintos elevados, à altura do progresso, quer dizer, já progredi, já tive um progresso nisso, se a gente for pensar nos reinos. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, isso já está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Então, ele está complementando o que a gente foi vendo dos estágios evolutivos. Então, no começo, a gente só tem instinto. Depois, a gente começa a ter sensações. Depois, a gente começa a ter sentimentos. E aí, ele fala que o amor é o requinte do sentimento. Porque a gente entender, de fato, essa lei do amor é o nosso grau máximo de evolução. Quando a gente, de fato, entender o que é isso, a gente será um espírito evoluído. Só que, para isso, a gente tem que percorrer esse longo caminho em busca da nossa evolução. Então, é como se a gente estivesse ainda num patamar ainda mais rudimentar da moralidade, da intelectualidade, e a gente ainda não entendeu o que é esse amor maior, tá? Pode passar, Alex, por favor. Como vimos, o princípio inteligente estagia nos 3 reinos, para adquirir as condições necessárias e adentrar ao reino nominal. E a partir de então, outra grande jornada se apresenta ao espírito. Já a individualidade inteligente, o desenvolvimento da inteligência e o aprendizado do amor. Então, aqui ele está trazendo, através do Evangelho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Jesus, na sua encarnação, aqui na sua passagem física pela Terra, o que ele veio trazer era esse exemplo maior desse amor, né? Ele veio trazer através dos seus atos, através da sua vivência, da sua... que ele não falava só através de palavras, mas ele executava, ele fazia aquilo que ele acreditava que era esse amor maior. E que é isso que a gente também tem que se propor no nosso mais alto grau de desenvolvimento moral, é entender o que é amor, entender o que é amar. E aí ele continua aqui, que os instintos são a germinação, como se fosse que está germinando. Os embriões, que aí você já desenvolveu um pouquinho mais, são o embrião dos sentimentos. Então, como se fosse outro estágio evolutivo, né? Então, primeiro você é lá a sementinha, depois você começa a brotar, né? Pensando no nosso grau evolutivo, e aí depois crescer. Pode passar, Alex, por favor. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Se a gente for pensar, né, intelectualmente, de forma inteligente, pensando, como um negocinho desse tamanho vira um carvalho gigantesco? Como nós, né, enquanto estava no óvulo lá na mulher, era menor que uma cabecinha de um alfinete, se junta e forma um ser humano com toda a perfeição do funcionamento do nosso corpo. Então ele fala que ele traz a semente, o espírito, vamos pensar, o espírito do homem, ele traz essa semente oculta para a gente virar um dia um grande carvalho. E aí ele continua, que o instinto é uma inteligência não racional. Então, aquilo que eu faço por reflexo, eu faço nesse sentido, por algo que está me falando para fazer aquilo, mas não é aquela inteligência racional. Isso a gente tem nos nossos genes, quando a gente nasce, que a gente fala, a gente ainda é instintivo, e quanto menor, quanto mais bebê, mais instintivo a gente é. Conforme a nossa inteligência vai fazendo com que a gente fique mais racional, a gente passa a ser menos instintivo. Então, isso também a ciência já comprova. E é por meio dele que todos os seres provêm as suas necessidades.
Então, novamente, né, tem até uma palestra que eu dei, que falava da importância da educação das crianças, enfim. E o espírito, né, quando ele reencarna, quando ele é o bebezinho, entre aspas, ele ainda está muito apagado, como se falasse, adormecido, vai, melhor a palavra. É como se o espírito ainda tivesse parcialmente adormecido de todas as suas tendências boas ou más que ele vai ter na vida, enquanto encarnado. Então, por que é feito isso? É tudo tão inteligente, porque imagina, vamos pensar num espírito que tem uma série de questões ainda, que ele é extremamente, entre aspas, vamos dizer assim, mal, né? Se ele já nascesse com tudo isso aflorado, o que ia acontecer com os pais dele? Eles não iam criar aquele amor, aquele vínculo. Então, já é tudo tão perfeito nesse sistema inteligente que, primeiro, os bebês são irresistíveis, né? Você vê um bebê, você já começa a querer beijar, querer apertar, querer fazer carinho, querer fazer careta, querer fazer micagem, não é assim? Eles são extremamente dóceis. Agora imagina se a gente já nascesse com todo o nosso espíritozinho lá afloradinho. Não ia despertar esse amor. E aí, tudo, como eu falo, eles ainda são extremamente instintivos, o bebê, ele chora por reação, e ainda não tem essa racionalidade. E aí, quando a gente vai vendo no desenvolvimento humano, tem a primeira infância, né, que a gente fala, que é de 0 a 7 anos, aí depois tem a segunda infância, depois a pré-adolescência, adolescência, fase adulta, enfim, aí vai. Também tem os níveis de desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente vê a primeira infância, ela também é a primeira infância do espírito encarnado naquele momento. Quando a criança está por volta de 6, 7 anos, que a gente fala, nossa, ela está manifestando o gênio dela agora. A gente não usa isso no senso comum? E aí que você começa a ver principalmente a individualidade, não que na primeira infância ela não se manifeste, mas ela começa a se manifestar de forma mais forte na segunda infância. Por quê? Porque ela já adquiriu uma certa autonomia de resolução de problemas e de entender o que é certo e errado, e aí ela começa a se manifestar. O espírito, também enquanto a gente está encarnado, ele passa por essas fases de manifestação até a vida adulta. Aí depois chega na adolescência. Na adolescência, além de todos os desenvolvimentos hormonais que está acontecendo lá no adolescente, né, que ele está saindo daquele corpo de criança para passar por um corpo de adulto, então tem todo esse fervilhão hormonal acontecendo, além disso tudo, o espírito de fato começa a se manifestar da forma como ele realmente é. Ele conclui um pouco essa fase. Então, por isso que a gente fala assim, nossa, mas quando ele era criança ele era tão bonzinho, o que é isso agora que se transformou esse ser humano? E aí a gente vai entendendo que também tem toda uma cadeia de desenvolvimento e de como se fossem as etapas de adormecimento que o espírito ele estava adormecido e ele vai acordando. E aí ele vai entendendo realmente, cada vez mais com a sua consciência mais desenvolvida, ele vai entendendo cada vez mais o que ele tem que realmente melhorar e perseguir enquanto evolução. Então, se a gente vai pensando e estudando sobre tudo isso, tanto na ciência quanto no espiritismo, a gente vai vendo que tudo vai tendo um porquê. O porquê do bebê ser tão bonitinho, do bebê ser tão dócil, do bebê despertar esses sentimentos na gente de proteção, de amor. E aí depois ele passa adormecidinho, sendo bonzinho, e aí depois ele começa a manifestar realmente o espírito do que ele veio. E às vezes você fala de crianças gêmeas, né? Poxa, mas são gêmeos exatamente iguais, tiveram a mesma educação, viveram no mesmo momento, que a gente pode falar da diferença de irmãos, porque um viveu num momento e outro viveu no outro. Gêmeos não. E por que eles são tão diferentes? Por causa disso aqui, desse espírito hominal que traz a sua individualidade enquanto espírito, e que quanto mais ele vai despertando dentro desse corpo físico,
ele vai manifestando as suas boas e as suas más tendências. Tá? Então, isso era só uma parte, nem fazia tanta parte dessa aula, mas é só para vocês entenderem que tudo tem um porquê, né? Pode-se observar que o espírito se utiliza do instinto para a manutenção da vida, na busca pelo alimento, na condição da defesa e da reprodução. Ao vivenciar a satisfação dessas necessidades, o espírito experimenta sensações que se transformarão em sentimentos dos mais variados matizes. Então, essas sensações, que a criança ela é puramente sensório-motora, no começo que a gente fala, e agora depois ele vai se transformando e virando em outras organizações internas de responsabilidade, de consciência, de autoconsciência, de cuidado com o outro e tudo mais. Pode passar, Alex. Eu ia falar Wagner agora. O grande desafio em nossas existências é a educação do nosso sentir, que se transforma em energias através do pensamento emitido. O aprendizado do amor se dará através do exercício da contenção, do trabalho interior desenvolvido pela inteligência. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, fala do exercício da contenção. A gente tem um mecanismo na nossa inteligência, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama freio inibitório. O freio inibitório é aquilo que é um mecanismo de defesa e é um exercício também de contenção, que, por exemplo, alguém me fez mal, eu tenho muita raiva e eu tenho lá vontade de bater e socar aquela pessoa. Mas o meu freio inibitório, ele me freia e fala, não faça isso, que entre aspas é a nossa consciência. Uma criança pequena, ela não tem o freio inibitório ainda desenvolvido, por isso que ela morde, por isso que ela bate, ela é reativa, ela reage, porque ela ainda está desenvolvendo esse freio inibitório, que é um mecanismo da nossa inteligência, ele faz parte da nossa inteligência, esse freio inibitório. Então, a gente fala que a criança, como ela é muito motora, ela primeiro aprende a controlar o corpo. E esse freio inibitório, por exemplo, quando eu vou pegar uma garrafinha, eu sei que eu tenho que parar o braço em determinado momento para eu conseguir agarrar aquela garrafa. Eu não passar direto o braço e derrubar a garrafa, ou não chegar na garrafa. Então, primeiro a criança aprende a controlar o corpo dela. Quem tem bebezinho vê que no começo eles ficam por ensaio e erro, tentando pegar um brinquedinho, e aí, quando eles conseguem, eles vão aprendendo a controlar esse movimento. Depois, ela começa a controlar os pensamentos e, por último, os sentimentos. Então, até quando a gente fica extremamente nervoso ou triste, que a gente chora, a gente consegue se controlar e voltar à calma e conseguir falar sobre aquilo, e conseguir conversar sobre aquilo. Então, isso também é o que a gente fala que esse freio inibitório ele traz, que é esse exercício de contenção que está falando aqui, desse trabalho interior desenvolvido pela inteligência, que é uma outra diferença que quem é extremamente instintivo, ele não raciocina, ele só reage, só reage, só reage. Tá? Pode passar, Lex, por favor. Jesus veio mostrar a importância do amor. Com esse ensinamento, ele modificou o mundo, trouxe uma nova realidade para a vida do espírito e instaurou uma nova era para a humanidade. Se a primeira palavra divina é o amor, a segunda é a reencarnação, pois só através da reencarnação é possível a conquista do amor e da sabedoria, as duas casas que nos aproximam de Deus. Outra coisa, curiosidade sobre a inteligência, a criança pequena, ela tem, o ápice do desenvolvimento da inteligência é de 0 a 6 anos, mais ainda até 0 a 3. Então, uma criança de 2, 3 anos, ela aprende vários idiomas com muita facilidade, o que nós adultos, nós aprenderíamos com muita dificuldade vários idiomas. Que o ápice da inteligência dela está nessa primeira infância, nessa faixa etária. Mas diz que a criança, ela tem muita facilidade de adquirir o conhecimento, fatos novos, informações e memorizações, mas ela não tem a sabedoria. E aí as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de adquirir novos conhecimentos, ela tem que usar muito mais, fazer muito mais esforço para aprender coisas novas, mas ela tem mais sabedoria. Ou seja, ela consegue relacionar tudo isso que ela já aprendeu ao longo da vida e desenvolver a sabedoria. E aí olha que bacana que o Espiritismo também traz isso, né? E o Cristo,
que a conquista do amor e da sabedoria são as duas asas que nos aproximam de Deus. E a sabedoria é você usar a moral e o seu conhecimento a favor do seu desenvolvimento e do próximo, tá? Pode passar, por favor. Acho que tem mais coisa depois disso, não tem? Que eu li? Ou não? Tem. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Através da reencarnação, na matéria de que se constitui o corpo físico e toda a condição da vida material, o homem pode realizar o seu processo de crescimento. Faz-se necessário que o espírito se liberte da matéria, valorizando as suas faculdades espirituais. A busca pelo conforto, a luta pela sobrevivência são sem dúvida aspirações dignas, mas o homem não pode menosprezar a importância de desenvolver suas conquistas espirituais, que constituem a sua verdadeira riqueza, na verdade, o seu verdadeiro propósito. O amor é a base das leis divinas que regem todo o universo. Quando destas leis nos afastamos, sofremos, pois andamos na contramão do bem. É como se a gente fosse contra realmente a nossa essência. Eu acho que era só essa, né, Alex? Só tem mais depois desse daí. Eu acho que era um texto de finalização. Isso. Gente, muitas coisas para pensar. Mais uma coisinha para pensar? Mais um monte de coisa para pensar? Eu espero, assim, né, que acho que o mais importante é a gente entender realmente a existência desses reinos como estágios evolutivos. Eu acho que isso é o mais importante para a gente entender. E que a gente tem que pensar agora enquanto nós somos espíritos hominais, né? Eu acho que é isso que é importante a gente pensar. A gente está aqui, né, para evoluir de alguma forma. A gente tem um aparelho físico perfeito para essa evolução, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso intelecto, que a gente está aqui, na verdade, para desenvolver tanto essa inteligência quanto a moralidade. São as duas coisas que a gente tem que melhorar. E, de verdade, a mais difícil sempre é a moralidade, que é a gente aprender a respeitar a gente mesmo, em primeiro lugar, depois respeitar o próximo, a gente se colocar nessa situação que a gente fala de amor próprio, de você aprender a se amar para você poder aprender a amar os outros. Então, tudo começa dentro da gente, né? Então, esse é um convite para que a gente se torne mais sábios, que a gente use a nossa inteligência para desenvolver a sabedoria, tá bom? Eu acho que era isso, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Se tudo bem, hoje a gente conseguiu acabar 9 horas. Semana que vem, Wagner está de novo com a gente. Espero, né? Senão o Alex vai ter que assumir outra vez, né, Alex? Precisando, estou por aqui. Para Alex, que foi ótimo, maravilhoso, perfeito. Vou falar para o Wagner para ele não ficar bobeando, não, viu? Que isso, só um quebra-galho aqui só. É, mas deu tudo certo. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento para a gente encerrar a aula de hoje. Marcelo, segura um minutinho só para a gente poder fazer o encerramento e aí todos estão liberados. Senhor Jesus, quanto aprendizado hoje, muitas coisas para se pensar, quanto dentro da sua inteligência maior e superior, tudo é perfeito, todos os reinos conversam entre si, todos os reinos necessitam um dos outros, os animais, as plantas, os minerais, a água, o ar que nós respiramos. Tudo é perfeito. Que possamos celebrar a vida nesse estágio maior de compreensão. Que possamos, de verdade, estarmos conscientes da nossa missão aqui, nesse planeta de regeneração, de transição. Que possamos cuidar de todos os reinos, com toda a sua dignidade. Cuidar das florestas, das plantas, da água que bebemos, dos animais que nos rodeiam, desde uma simples abelha, aos animais marinhos, aos grandes animais, que possamos respeitar a todos, Senhor, porque a inteligência nos foi dada, a sabedoria nós temos que construir, e é isso que nós temos que aprender.
Ó Pai, abençoa todos que aqui estão. Agradecemos a presença de todos. Os que também não puderam estar aqui hoje pelos seus motivos pessoais, que eles também sejam abençoados. Que a sua luz, o seu amor possa entrar em cada partezinha do corpo de cada um. Pensamento, trazendo paz e fortaleza, que necessitam dessa fé e dessa coragem para enfrentar o seu dia a dia. Obrigada, Pai, por mais essa aula, por ela ter transcorrido tão bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, gente, e até quinta que vem, se Deus quiser. Tenham aí já quase um fim de semana, né, que tenham aí um bom final de semana e uma semana que vem que se inicia com bastante tranquilidade, tá bom? Obrigada, Alex, mais uma vez, tá? Boa noite para todos. Oi. Boa noite. Boa noite, obrigado. Você pode parar de gravar, acho que agora, não esquecer de parar de gravar. Boa noite, obrigada.